Resolução de problemas aplicado em fórmulas. Quando um exercício nos der uma fórmula, a parte boa é que nós não precisamos decorar essa fórmula, até porque ele pode pedir qualquer parte. Por exemplo, lá tem com geografia, a população de um certo país em relação ao tempo. Aí ele vai dar a fórmula que refere o número de tempo em anos, daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, e aí tu vai ter a população. Exemplo também com biologia, a fórmula que define o crescimento de uma planta. Aí ele vai dar a fórmula. Aí nós vamos colocar o tamanho da planta e achar alguma coisa, ou botar o tamanho, o tempo após que foi colocada a semente e aí vai ter a altura da planta. Bom, resolução de problemas com fórmula normalmente é muito simples. Ele vai dar a fórmula e a gente vai substituir valores já pré-determinados pelo próprio exercício e descobrir o que ele quer encontrar. Seja com matemática, com física, biologia, geografia, não importa a matéria. Normalmente cai na prova de matemática só pela sua matemática básica ao fazer. Um exemplo disso, ali, nós temos um exemplo de uma fórmula para calcular o tamanho do calçado que eu devo usar, onde N é o número do calçado. Se eu vou usar 42, o N vai ser 42. Se eu vou usar 39, o N vai ser 39. Se uma criança usa um tênis tamanho 32, aí tu bota o N valendo 32, um exemplo. E o P é o tamanho do pé dessa pessoa. O pé de uma pessoa tem 32 centímetros, aí o P vale 32. Então, o exercício deu aquele exemplo. O número do calçado é dado pela fórmula. Número 5 vezes o tamanho do pé, mais 28 centímetros, dividido por 4. Tudo isso ele vai dizer o que é em centímetros, o que é em metros, o que é o número, tudo isso vai ser fornecido. E como é que eu vou aplicar isso? Olha como bem é simples. Se o exercício nos fornecer qual é o número do pé que a pessoa utiliza, tu vai substituir o número do pé que a pessoa utiliza na fórmula no lugar do N. Agora, se o exercício disser, não, eu medi com uma régua e o pé de uma certa pessoa tem 24 centímetros, aí tu vai substituir o 24 no P. Tem 2 letras, a gente chama na matemática de incógnitas. Tem 2 incógnitas, o N e o P. Quando nós colocarmos um valor no N, vamos descobrir o P. E quando colocarmos um valor no P, vamos descobrir o N. Bem simples isso. Exemplo. Eu quero saber 2 coisas em relação àquela fórmula anterior. Qual é o número do calçado que uma pessoa tem que usar para quem tem um pé de tamanho 28,8 centímetros? Medi o tamanho do meu pé com uma régua e deu 28,8 centímetros. E eu quero já saber qual é o melhor calçado que eu devo, número de calçado que eu devo usar. E a segunda questão, qual é o tamanho do pé de uma pessoa que já usa um calçado tamanho 41. Vê que são 2 coisas bem diferentes. A primeira letra A, ele falou o tamanho do pé. Então aquele 28,8 eu vou colocar no lugar do pé, do P. E na letra B, ele fala o tamanho do número, 41. Então eu vou botar o 41 no lugar do N. Vamos fazer então isso. Letra A, eu tenho que colocar o tamanho do pé 28,8. Número, lembrar a fórmula, 5P mais 28, tudo isso dividido por 4. 5 vezes o P e o exercício forneceu o P, 28,8. Tudo isso mais 28 sobre 4. Matemática básica, primeiro se multiplica, depois soma. 5 vezes 28,8 dá 144. Somado com 28 dá 172, dividido por 4, 43. Então, se esta fórmula está correta, a pessoa que medir o seu pé e tiver 28,8 centímetros, ela deve usar calçado 43. Por sua vez, mesma coisa, quem usa calçado 43 tem um pé de aproximadamente 28,8 centímetros, segundo esta fórmula fornecida pelo exercício. Bem simples. Só substituir o tamanho do P na fórmula e achei o N. O contrário é a letra B. Quem usa 41? Vamos colocar 41 no lugar do N e aí a gente vai descobrir o tamanho do pé dessa pessoa. Quem usa 41, no lugar do N colocamos 41. 41 igual 5P mais 28 sobre 4.
Matemática básica. O que está dividindo, aquele 4 que está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. 41 vezes 4, que isso dá 164. E os 5p mais 28 a gente não mexeu. Matemática básica, x para um lado, número para o outro lado. Nesse caso, incógnita p para um lado, número para o outro. Aquele mais 28 eu passo para o outro lado como menos 28, ficando 5p igual a 164 menos 28. Isso dá 126. Eu quero achar o número p, eu quero achar o número do pé, aquele 5 que está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, 126 dividido por 5, então fica um total de 25,2. Esse é o tamanho do pé da pessoa que normalmente calça 41. Então é bem simples, porque não temos que nos preocupar, porque ele vai dar a fórmula, ele vai dar se eu tenho que colocar o N, se eu tenho que colocar o P, ou seja, qual fórmula que for. Porque eu não tenho como saber qual é a fórmula que define o número do calçado de uma pessoa que tem tantos centímetros do pé. Ele tem que me dar essa fórmula e assim como as informações necessárias para substituir nessa fórmula e encontrar o que eu quero. Muitas vezes pode ter até mais letras, mais incógnitas, mas aí ele vai dar mais informações. Bem simplesinho, nada demais. Tchau, gente. Até mais.